Olá, meu nome é Matheus Monteiro de Passos Ferreira, seja muito bem-vindo ao meu canal, advogado. De hoje nós vamos para a aula 4, que é o órgão de superposição infraconstitucional, né? Ou o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Então, parte 1. Como já dito, o Superior Tribunal de Justiça é um órgão de superposição, aliás, não falei superconstitucional, mas é de superposição, né? Com interpretação final sobre direito infraconstitucional. Né? Então, enquanto o STF é sobre matéria constitucional, o STJ é sobre matéria infraconstitucional. Né? Matéria civil e penal, né? De direito comum, porque trabalhista é o Superior Tribunal do Trabalho, eleitoral, o Superior Tribunal Eleitoral, e militar, o Superior Tribunal Militar, né? Tribunal Superior Militar. Como que é composto o STJ, né? A Constituição diz que é, no mínimo, 33 ministros. Né? Notem que em alguns tribunais, como por exemplo o STF, é 11. De mínimo ou máximo, é 11. E aqui diz mínimo. Existem duas interpretações para isso. Né? A primeira é que a lei poderia criar cargos, mas não poderia excluir cargos, né? Exceto aqueles criados pela lei. Teria que ter a reserva mínima de 33. Ou, que é o que eu acho mais correto, os cargos devem ser criados pela Constituição, né? Mas não podem ser extintos a um mínimo de 33. Por quê? Porque o poder constituinte originário instituiu 33. Então tem que ser no mínimo 33, por conta do poder constituinte originário. Aí novas emendas podem aumentar e diminuir, mas sempre com o mínimo de 33. Tá? Desses 33, um terço são de desembargadores dos tribunais regionais federais, indicados em lista tríplice, elaborada pelo próprio STJ. Outros um terço de desembargadores dos tribunais de justiça, elaborados em lista tríplice, pelo próprio STJ. Né? Então perceba que é uma união entre tribunais federais e tribunais estaduais. Né? Porque o STJ é o tribunal acima dos dois, né? Tanto federal quanto estadual. E a Constituição diz o seguinte: e um terço em partes iguais entre advogados e membros do Ministério Público, alternadamente, né? Que é o chamado quinto constitucional, que aqui não é um quinto, é um terço, e alternadamente, o que significa, então, que é um sexto de advogados e um sexto de promotores, né? Já que é alternado, um terço dividido por 2, um sexto, correto? Então, resumindo, um terço de desembargador federal, um terço de desembargador estadual, um sexto de advogado e um sexto de promotor. São nomeados pelo presidente da República, e dentre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 65 anos, por notável saber jurídico e reputação ilibada. E também são aprovados em sabatina. Né? Então, perceba que a diferença entre o STF e o STJ é que no STF qualquer pessoa, não são necessariamente juízes de carreira. No STJ são necessariamente juízes de carreira. Mas a semelhança é que a nomeação é igualmente pelo presidente. Mas também não é uma nomeação livre, porque no STJ eles são indicados antes, né? É uma indicação de lista tríplice pelo próprio tribunal, exceto o quinto constitucional, né? Não consta essa referência, então eu imagino que seja uma alteração, uma nomeação livre pelo presidente da República. Competência originária, certo? Competência originária constitucional. Compete ao STJ, lembrando, competência originária são as ações que se originam diretamente no tribunal, diretamente no STJ e não no juízo de primeira instância. Eles julgam os conflitos de competência, né, entre quaisquer tribunais, né, exceto o Tribunal Superior, ou tribunais trabalhistas entre si, ou tribunais eleitorais entre si, certo? Julga entre tribunal e juízes aí não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos. Ou seja, se tiver um conflito entre um TJ e um TRF, vai para o STJ. Se tiver um conflito entre um TJ e um TRT, vai para o STJ. Se tiver um conflito entre um TRF, um Tribunal Regional Eleitoral, vai para o STJ. Por quê?
que são de justiças distintas, né? Agora, se tiver um conflito entre tribunais trabalhistas, não vai para o STJ, ou entre tribunais eleitorais, também não vai para o STJ, né? Igualmente, se tiver os juízes que são vinculados. Conflito entre tribunais eleitorais é julgado pelo Superior Tribunal Eleitoral, conflito entre tribunais trabalhistas é julgado pelo Superior Tribunal do Trabalho. Súmula 236 do STJ. Não compete ao STJ dirimir os conflitos de competência entre juízes trabalhistas vinculados a TRT diversos. Súmula 180 do STJ. É competente o TRT, Tribunal Regional do Trabalho, da respectiva região, julgar conflito entre juiz estadual da região e juiz trabalhista. Então, essa seria a única exceção, né? Então, ele que julga o juiz estadual e o juiz trabalhista da respectiva região. Então, no caso, seria a única exceção. Conflito de atribuições, né? Então, se necessário julgar os conflitos de atribuição, que seriam competências administrativas e não competências jurisdicionais, né? Porque o conflito entre órgãos jurisdicionais, entre competências jurisdicionais, chama-se conflito de competência, que é o que a gente vê assim. Esse aqui é conflitos administrativos, competência administrativa e não jurisdicional. Em conjugar conflitos de atribuição em autoridades federais, ou seja, administrativas federais e judiciárias federais, entre autoridades administrativas federais e autoridades judiciárias estaduais, e entre autoridade administrativa estadual e autoridade judiciária estadual de estado diverso. Tá? Então, são essas três hipóteses. Administrativa federal e judiciária federal, administrativa federal e judiciária estadual, administrativo estadual e administrativo estadual de estado diversos. Né? Já expliquei a diferença entre conflito de competência, entre conflito federativo, né? Conflito federativo é competência do STF. Bom, entre autoridade judiciária estadual e autoridade administrativa estadual do mesmo estado, justiça estadual. Entre autoridade judiciária federal e autoridade administrativa municipal, justiça federal, primeira instância. Entre autoridade estadual judiciária, né, que é a autoridade administrativa estadual do mesmo estado, justiça estadual. E se for municipal de estado diverso, justiça estadual também, né? Ou seja, então, autoridade judiciária estadual e autoridade administrativa municipal de estado diverso, justiça estadual do estado. Da autoridade judiciária estadual. Certo? Bom, habeas corpus. É necessário julgar habeas corpus nos seguintes casos. Quando o coator ou paciente for governador de estado ou distrito federal, membro de tribunal de contas do estado ou do tribunal de contas do município ou tribunal de contas do distrito federal, membros dos tribunais regionais eleitorais, tribunais regionais do trabalho, tribunais regionais federais, tribunais de justiça, traduzindo, desembargador, qualquer desembargador que seja coator ou paciente, vai para o STJ. Conselheiro do Tribunal de Contas Estadual e Municipal, STJ. Governador, STJ. Membros do Ministério Público da União e, embora a Constituição não fale explicitamente, membros do Ministério Público do Estado que oficiem perante o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal, ou seja, o Ministério Público Federal que atua em tribunal federal e é chamado procurador estadual e procurador federal, né? Seria o promotor de segunda instância. Quando for coator, tribunal sujeito à sua jurisdição, né? Habeas corpus, quando for coator, tribunal sujeito à sua jurisdição, ou seja, TJ e TRF, ministro de Estado, comandante da Marinha, Exército e Aeronáutica, nesses dois últimos casos, é salvada a competência da Justiça Eleitoral. Ainda ele é competente mandado de segurança e habeas data contra ato do próprio STJ ou ato de ministro de Estado, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, bem como ato de comandante da Marinha, Exército e Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. E, por fim, mandado de injunção quando a atribuição for da administração federal direta ou indireta, né? Estadual não, mas administração federal direta e indireta, desde que não seja norma regulamentadora do próprio Supremo Tribunal Federal, da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho ou da Justiça Federal, tá certo? E só para explicar, né, por que o procurador estadual tem esse foro
esse foro privilegiado, que a gente vai ver também na próxima, né? Embora não conste da Constituição, porque é considerada chamada competência implícita, né? A interpretação é de que, de fato, né, pela lógica, era para o Constituinte ter colocado nesse foro. Só que ele esqueceu. E como ele esqueceu, o próprio STF corrige através da sua interpretação, que eles deram o nome de teoria de poderes implícitos. É aplicado em outros casos também, né? Mas nesse caso em específico significa que ele tem foro privilegiado, e se ele for coator, né? Ou da mesma forma que o promotor federal, ele também, se for um procurador federal, o procurador estadual também tem, tá bom? É isso. Se gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreva no canal, deixe um comentário, se for um comentário útil, né? Lembrando que comentário útil é aquele que eu posso aproveitar no meu material. Obrigado a todos, até mais, fui!